Olá pessoal, bem-vindos de volta IM Geotech Podcast, episódio 7. Meu nome é André Silva, sou engenheiro geotécnico, host aqui da nossa grande epopeia de podcasts de instrumentação geotécnica, como eu costumo dizer, o melhor podcast de instrumentação geotécnica no mundo, pelo menos em português com certeza. Bem-vindos de volta. Para iniciar, como sempre, se quiserem entrar em contato direto connosco, vocês podem entrar em contato através do nosso Gmail, que é o imonitgeotech@gmail.com. Podem feedback, parcerias, patrocínios, ficamos abertos a tudo. Temos todas as nossas redes sociais, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, mas para além disso vocês têm o nosso endereço de e-mail para entrar em contato. Como já sabem, temos o apoio institucional do TC220, que é o Comitê Internacional de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico. Vamos deixar de enrolação, vamos partir para o que interessa, vamos apresentar o nosso convidado, porque é para isso que vocês estão aqui. Portanto, hoje tenho o prazer de apresentar o engenheiro Luciano Souza. O Luciano possui uma graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é mestre em Engenharia Geotécnica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui experiências académicas na Universidade de Colorado Boulder, Estados Unidos, Universidade de Cambridge, UK, e a Université de Gustave Eiffel, na França. Além disto, participou de diversos cursos, incluindo o curso de Instrumentação Geotécnica promovido pela NASCA em Roma, que nós vamos falar com um especial carinho aqui. Atualmente, com 6 anos de experiência no mercado, o Luciano trabalha há aproximadamente 4 anos com a área de geotecnia de mineração, tendo passado por empresas como Fonte Geotécnica, DF Mais Engenharia e atualmente na multinacional Clone Krippenberger, também conhecida como KCB, onde atua como coordenador de projetos e engenheiro geotécnico. Tem experiência em projetos de pilhas estéril e rejeito, descaracterização de barragens de rejeito, estando envolvido em 3 grandes projetos de descaracterização, estudos de ruptura hipotética, em ensaios de campo e laboratório, projeto de instrumentação e análise de risco. Atualmente já participou em projetos no Brasil, em Portugal e no Canadá. Antes de introduzir e dar as boas-vindas ao Luciano, só falando que é um prazer ter aqui o nosso primeiro consultor projetista que vai fazer aqui o nosso podcast. Portanto, muitas vezes nós batemos nos consultores e nos projetistas, já faço esta introdução e hoje vamos dar a palavra ao Luciano. Luciano, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. E já aproveitando, se introduza e me fala como é que começou essa relação aí com a instrumentação geotécnica. Oi, André. Boa noite. Primeiro, o prazer é meu. Fiquei muito satisfeito com o convite. É sempre um prazer falar da profissão que eu tanto gosto de exercer e o pessoal que me conhece sabe que eu gosto bastante de falar, então sempre uma oportunidade de falar é sempre bom para mim. Acho que já falou um pouco da minha experiência, né, com a parte tanto acadêmica quanto profissional. Essa questão da instrumentação, assim, talvez o primeiro grande virada de chave que eu tive em relação à instrumentação foi esse curso, assim, que eu tive a oportunidade de cursar em Roma, enquanto eu estava fazendo mestrado, e que me mostrou quão amplo pode ser e essas novas tecnologias que tem, né? E desde que eu entrei no mercado de trabalho, especificamente nessa área de geotecnia de mineração, eu tenho tentado tratar com bastante carinho, especialmente porque no Brasil agora, nessa área que a gente tem trabalhado, a gente tem muitas oportunidades de aplicar coisas que talvez lá fora os profissionais ainda tenham bastante dificuldade, bastante restrições. Então, acho que a gente está num momento bastante oportuno aqui no Brasil para testar diferentes coisas. E como é que foi? Como é que você caiu de paraquedas nesse congresso aí, nesse workshop em Roma? Para quem não conhece, esta conferência em Roma que nós estamos aqui a falar, isto é um curso anual que ocorre todos os anos na Itália. No início não era em Roma. No início acho que era em Florença, em Firenze, alguma coisa assim do género. Era em Itália, mas não era em Roma. Depois migrou para Roma. Acho que já vai na sua 10ª edição, acho que é a 9ª, a próxima será a 10ª edição. E todos os anos, basicamente, junta todos os fabricantes e todas as pessoas associadas, pelo menos, às grandes mentes da instrumentação geotécnica. Portanto, acaba sendo um grande encontro mundial tanto da academia, como projetistas, como fabricantes de instrumentação e monitoramento geotécnico. E as pessoas, quem vai vários anos seguidos, sabe que algumas coisas se repetem,
mas o objetivo é isso, é um curso. Ele vai atingir pessoas mais iniciantes, como pessoas mais experientes, e é esse curso que nós estamos a falar e que o Luciano teve o privilégio de participar. E a pergunta era, como é que surgiu essa oportunidade de participar nesse congresso? Sim, eu estava, como você falou, eu tive experiência acadêmica na Universidade Gustave Eiffel, né, que mudou recentemente de nome, né, antigamente era o LCPC, que é o Laboratório de Pontes e Canais, da França, né, mudou para IFSTAR depois e agora virou Universidade Gustave Eiffel. Estava fazendo a parte de pesquisa do meu mestrado lá na Centrífuga Geotécnica, lá no IFSTAR, e é até interessante, né, porque a gente também instrumenta esses modelos geotécnicos, né, em centrífuga, mas é outra escala, né, são micro piezômetros, né, micro Uhum. LVDTs, e é bem diferente, né, mas como na época eu já estava vislumbrando essa entrada no mercado de trabalho após a conclusão da graduação, né, da graduação do mestrado, na verdade, eu já olhei, né, esse curso, vi que grande parte da comunidade, como você disse, de instrumentação geotécnica estava envolvida. Tinha um apoio, né, do Dunnicliffe, né, que é uma lenda aí no, no, nessa área de instrumentação, Uhum. e vi que ele fazia parte do comitê e que existiam algumas bolsas, né, a serem distribuídas, se não me engano eram três. Tinha uma para developing countries, outra para jovens profissionais, Uhum. e tinha outra de pesquisa, se não me engano, para quem estava pesquisando especificamente sobre instrumentação. Eu me candidatei para essa bolsa de Developing Countries e consegui, Uhum. e tive é, a, o- a parte, né, de matrícula custeada pelo Congresso, então foi bastante oportuno, né? Já estava mais perto, né? Se eu estivesse aqui no Brasil seria bem mais complicado, então acabei aproveitando a oportunidade. Tive a oportunidade também, outro bolsista, né? É um boliviano que está fazendo doutorado na PUC, o Rodman também, Raul, Uhum. que também foi lá, e acho que me lembro que acho que o único outro brasileiro que estava lá na, nesse mesmo curso era o Damasco Pena. Nesse ano. Que ano é que foi? Foi 2019. 2019, Em- tá, em- tá. Não, é que isso. É. esse aí eu presencialmente eu nunca participei, no de Roma, só Uhum, participei, eu participei, se não estou em erro, no de 20 ou 21, acho que foi de 20 por causa da Covid, mas foi só uhum. pela internet, não é? Mas pessoalmente não tive a possibilidade disso aí, já fui no FMG, mas no de Roma nunca acabei de ir, mas eu sei que sempre tem um ou outro representante do Brasil que Sim, acaba, né, a gente acabou conversando com ele, viu que ele viu que a gente estava conversando em português, né? Então acabou sempre é se assim, não é? A aproximando. gente se descobre. É, pois é. E foi bem interessante, né? Porque, como você disse, todo mundo está lá, né? Todo mundo dessa área de instrumentação está lá, Uhum. e grande parte das coisas que foram apresentadas naquela época, acho que eram novidades até para todo mundo que estava ali, né? Então se apresenta desde monitoramento por radar, mas Sim. também Uhum. diferentes tipos de piezômetro, diferentes tipos de inclinômetro. Tudo. Acho que talvez meu primeiro contato com o Shape Array foi lá, né? Da Measurement, acho que foi, eu Uhum. não conhecia, né? Esse tipo de instrumentação e fiquei fascinado pela facilidade e possibilidades que ele oferecia, né? Então Uhum. eu vi isso lá e também teve discussões muito interessantes e talvez tenha sido uma das primeiras vezes também que eu vi uma discussão mais forte sobre a questão dos instrumentos, os piezômetros grauteados, né? Sim. Inclusive nesse curso, um dos grandes fomentadores e talvez um dos primeiros a estudar isso, que é o Ivan Contreras, né? Que é Sim. vou me recordar a empresa que ele trabalha nos Estados Unidos, estava lá e deu um curso sobre piezômetros, foi muito discutido essa parte, né, dos piezômetros totalmente grauteados. Fully grouted. Desde que eu, Exatamente. Fully Grout, desde que eu entrei, né, e comecei a especificar esse tipo de instrumento, eu tive a oportunidade de instalar Fully Grouted e a gente vê a facilidade que é instalar o Fully Grouted. Eu Pois. acho que é muito melhor do que, Muito mais que os fácil. outros métodos, né? Muito Exato. mais fácil. Então, Uhum. já tive a oportunidade de aplicar alguma dessas coisas que eu tive contato lá É, já na minha vida profissional. essa experiência aí dos cursos internacionais, a gente sempre fala aqui, quem tiver essa possibilidade faça, não é? A gente sabe que não é barato, mas o Luciano descortinou aqui uma oportunidade, uma bolsa Sim. que possibilitou isso, não é? E Uhum. já utilizou conhecimentos que pegou desse curso. O Fully Grout, que para quem não está por dentro,
o método mais comum de instalação de piezómetro, pelo menos aqui no Brasil, é o em inglês se chama sandpack, que é o bolsão de areia, não é? Que instalas lá, faz o bolsão de areia, depois faz o selo de bentonita, faz todo aquele croquisinho, todo aquele desenho tudo bonito. Mas é isso quando nós estamos a fazer em grandes profundidades, como é que a gente garante que nós temos aquele metro de areia está exatamente posicionado? E tem uma outra metodologia alternativa que é amplamente utilizada lá fora, que é o totalmente grauteado, que é o Fully Grouted Method, que aqui começa a ser mais utilizado, não é? Pessoas como o Luciano trazendo esse conhecimento e colocando isso nos projetos, mas eu já tive projetos que eu também sugeri isso e o próprio consultor, mas a gente não conhece bem, não sabe se dá certo e tal. Entanto, a gente acaba de ter a necessidade de ir buscar bibliografia lá fora para mostrar que lá fora já se utiliza isto há muitos anos. Obviamente que o grout tem, digamos, uma receita específica, não é? Para caso de piezómetros, a permeabilidade é muito importante. Preciso fazer testes de permeabilidade, não é? Para a gente não ter umas grandes diferenças entre a permeabilidade do solo e do grout, mas é algo. Imaginem, vocês estão a fazer um piezómetro a 100 metros, imaginem eu a colocar areiazinha a 100 metros de profundidade. Portanto, garantir que tenho aquele metro, está bem posicionado, está fechado com um bentonita, portanto, vocês sabem que é uma coisa, quase coisa de cirurgião. Portanto, e no campo não é assim que funciona. E o Fully Grouted facilita muito mais, que é basicamente colocar o piezómetro lá e depois a gente grauteia de baixo para cima com um grout com uma determinada dosagem de cimento, bentonita e água, e fazemos esse Fully Grouted. Portanto, é isso que o Luciano está aqui a falar. E essa mistura, inclusive, é especificada em norma, né? A norma, Exatamente. a ISO, né? A 18674, Uhum. ela dá esse norte pra gente, nos ajuda muito, porque, igual você falou, aqui no Brasil não é uma coisa que é especificada, e lá eles especificam, inclusive, com base na permeabilidade do solo, né, ao redor. Isso nos ajuda, nos dá um guia, né? Uhum. Qual é o tipo de mistura que tem que ser feito, né? Exatamente. Isso eu acho que é um dos Assim, grandes... funciona muito bem e ajuda principalmente a produtividade, né, Muito mais fácil a dos instalação. instaladores também, Isso, muito isso, mais isso. fácil. Isso. Claro que é preciso, o Luciano está aqui a falar, precisa esse controle de qualidade na proporção dos elementos que se coloca. Não é só chegar lá e colocar água, mistura cimento e bentonita. Não. Tem uma dosagem própria para nós conseguir, depois temos umas metodologias quem acompanha curso, quem acompanha congressos de instrumentação e até congressos de mineração, de instrumentação associada à mineração, o Fully Grouted é altamente discutido, principalmente lá fora. Questão de piezómetros totalmente grauteados, temos de resultados, compara a casa grande com piezómetro corda vibrante, os resultados, tempos de reação, vai para o laboratório, testa as permeabilidades, portanto, isso é uma discussão pertinente acerca disso. E é muito bom saber que o curso foi útil nesse aspecto e em outros aspectos também terá sido útil. Uma coisa que eu queria aproveitar aqui, já que estamos a falar no curso, eu ia pedir ao Ale se tem essa foto aí disponível que eu gostava de mostrar aqui. Ora bem, as pessoas vão ver aqui na tela esta foto aqui, o Luciano ao centro, não é? Do seu lado esquerdo, meu esquerdo, Paulo Mazzanti, que é o organizador, é o diretor da NASCA e o organizador da Conferência de Roma, e à sua direita, aquele tiozinho de cabelo branco com um aspecto muito simpático, John Duncliffe, a maior referência da instrumentação geotécnica mundial, não é? Acho que para muitos já todo mundo conhece, e o que escreveu o Red Book, não é? A principal, a Bíblia da instrumentação. Mas o Luciano tem aqui, eu vou até confessar, eu não conhecia o Luciano pessoalmente, uma vez eu estava aqui vendo nos LinkedIn e vi essa foto aqui e eu pensei, aqui o homem é um privilegiado, não é? E aí surgiu a oportunidade, destino quis, e eu pensei assim, a pessoa, isso é assim, quem tiver uma foto com John Duncliffe automaticamente está elegível para participar no podcast. Isso é assim que funciona. Portanto, sou eu que mando o podcast, as regras são minhas. Portanto, seja tiram foto, já garantiu. Agora, vocês talvez não consigam, porque o coitado do Duncliffe já é falecido, não é? Já tem uma lecture, inclusive, no nome dele. Mas, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui. Então, Luciano, então, tiveste esta experiência lá fora, portanto, estou a ver que tiveste experiência nos Estados Unidos, tiveste experiência na França. E aí, quando tu voltaste para o Brasil, já voltaste trabalhando, ou saíste procurando? Como é que foi esse processo aí depois de transição dos estudos para a parte profissional? Acho que, como eu disse, eu já tinha alguns colegas de mestrado já no mercado de trabalho, então já tinha oportunidade de continuar no doutorado.
até mesmo continuar com esse mesmo projeto, né, que era um projeto que investigava taludes submarinos sujeitos a terremotos. Era um projeto da Petrobras. Eu tinha a oportunidade de continuar, mas era considerando a condição do mercado, que eu acho que se perpetua até hoje, né? O mercado um pouco aquecido, eu acho que seria o momento ideal, né, achei que seria o momento ideal para ir para o mercado de trabalho, Uhum. entendendo que eu acho que naquele momento fazia mais sentido para mim continuar no mercado de trabalho, não por questões financeiras, mas acho que mais por tentar ter essa vivência e fazer um doutorado talvez mais para frente, um pouco mais dentro de algum problema que, né, a gente consiga ajudar a resolver o mercado. Acho que Uhum. eu senti que eu precisava dessa vivência, então já saí desse período na França com essa missão, com esse objetivo de me colocar no mercado de trabalho, né? A Belo Horizonte, acho que hoje em dia é a capital brasileira da geotecnia, né? Sim. Muito voltada para a mineração, né? Obviamente, né? Uhum. Mas não só, né? Aqui a gente tem outras grandes empresas também que fazem projetos de infraestrutura que acabam sendo somadas às empresas que trabalham com geotecnia de mineração que tem grandes desafios, né? Uhum. Então, quando eu voltei, eu já me candidatei a algumas vagas e meu primeiro emprego foi na Fontes, né, Uhum. geotécnica, e logo depois fui para a EDF e agora estou na KCB. Uhum. E é uma coisa que acho que o mercado continua aquecido, né? Isso, tu E porque iniciaste a em gente que, ainda tem uhum. muitos desafios a serem concluídos, né? Em que ano é que tu começaste? Virada de 2019 para 2020, fim de 2019. Então, pó- pós-Brumadinho, então. Foi Pós-Brumadinho, sim. pós-Brumadinho. É, então, não, eu estou a fazer aqui esta timeline aqui para entender, porque nós tivemos um surto de demanda depois de Mariana e depois de Brumadinho, cara. Sim. O mercado, a procura por instrumentação no mercado ficou, assim, Brumadinho aconteceu 25 de janeiro de 2019, lembro perfeitamente desse dia. Eu Uhum. lembro que na altura eu estava a trabalhar num projeto em fevereiro, tive que ir para Belo Horizonte, e eu já contei isso aqui no podcast. Eu lembro de a gente estava à procura e tipo, não havia nem máquina, cara, disponível no mercado para fazer sondagem, perfuração, estava tudo. Até hoje não tem, né? Até hoje É não uma tem. coisa que ainda falta até hoje. Até hoje, cara. É, Eu lembro que eu corri Belo Horizonte direto, liguei, a gente estava a precisar de uma rotativa para fazer umas perfurações, para fazer uma instalação dos piezómetros. E cara, uhum, assim, toda a gente me dizia assim que não tinha. Eles tinham-me dito, um cara que fabricava a máquina olhou para mim e disse assim, cara, aconteceu um acidente, fevereiro parou tudo, o pessoal ficou assim naquela, o que é que vai acontecer daqui para a frente, como é que vai ser? uhum, E em março, assim, começou todo mundo a trabalhar, fazer sondagem, fazer investigação geotécnica, fazer instrumentação, porque depois as normas começaram a sair, não é? As novas normas, que todo mundo sim, tinha que se adaptar. Portanto, na altura que tu entraste foi muito aquecido e continua sendo, não é? Porque depois também teve sim, acho Covid, que depois também teve a Covid e isso, depois os prazos de adequação das próprias mineradoras foram postergados, não é? E depois teve depois ajustes. Portanto, acredito que sim. nessa altura que tu entraste, tu já entraste com a batata quente na mão, não é? Mas como é que foi essa entrada aí? Tu começaste a trabalhar nessa área e tu começaste a trabalhar mais direcionado com o projeto, acredito, mas aí já desde cedo já tinhas tido contato com instrumentação geotécnica. Como é que tu fizeste essa ponte? Porque eu quando olho para ti eu sempre tenho aquela pessoa que, sim, eu sei que tu és projetista, mas tu tens essa vertente muito orientada para a instrumentação. Como é que surgiu esse Uhum. interesse especial para a instrumentação? Eu acho que, na verdade, acho que, como eu falei, acho que no Brasil a gente está num momento muito positivo para testar coisas diferentes em termos de instrumentação. Uhum. Existe uma grande procura e vamos dizer que uma boa vontade também dos clientes em testarem coisas novas, porque viram que a gente tem que melhorar, né? Uhum. Então, nos projetos acaba que eu me envolvo com tudo, né? Mas quando se trata especificamente de instrumentação, é uma coisa que eu tento ter um pouco mais de cuidado por entender que aquilo ali vai nos ajudar no futuro, né? Seja durante um processo de descaracterização, por exemplo, né, que é o que eu tenho me envolvido mais recentemente, ou no projeto de pilha, né, que a gente pode talvez conversar mais para frente. Acho que talvez seja o grande desafio aí nosso Uhum. recente, né, seja o que fazer em termos de instrumentação com pilhas de rejeito externo.
que são estruturas que são construídas ao longo do tempo, que vão ter que ser monitoradas ao longo do tempo e talvez depois também, né, com monitoramento ativo e passivo. Então, assim, eu tento sempre me basear muito naqueles guias que o Danny Cliff coloca no livro dele, né, de que eu até coloco isso no meu curso de DFI também, né, de que toda instrumentação ela tem que existir por uma razão, Exatamente. e tendo um pouco de autocrítica enquanto projetista também, me colocando junto com outros colegas, né, Uhum. eu acho que muitas vezes a gente pede coisas desnecessárias, assim, eu acho que a Exatamente. gente às vezes acaba pecando pelo excesso e nem sempre isso é bom, né? Eu acho que a gente tem que justificar o nosso trabalho, a gente tem que ser técnico na medida do possível. Uhum. E ser técnico, às vezes, é saber colocar as coisas nos lugares certos, não colocar em demasia, né? Porque senão acaba virando. A gente perde o propósito e também não consegue defender tecnicamente. A partir do momento que você não consegue defender, né? Você perde um pouco da sua razão. Só Então, assim, e credibilidade também, nesses né? projetos. Uhum. Da credibilidade, exato. Então, nos projetos, assim, que eu tenho me envolvido, eu tento sempre colocar o que eu aprendi tanto no curso, mas também me envolvendo mais com essa parte de instrumentação, estudando um pouco sobre isso, sobre o que sempre foi falado, né? Igual você falou do Danny Cliff, né? Ele tem não só o livro, né? Mas se você buscar todo aquela, chega um journal, né? Uma newsletter que ele tinha, né? A GIN. Era Sobre o Geotechnical Instrumentation News. Era a GIN. news. É maravilhoso, tem vários artigos lá, assim, Sim. fantásticos e que Uhum. me ajudam muito a pensar no que fazer, porque eu acho que é fácil sair colocando pontos numa planta, né? Mas é difícil pensar Exatamente. naquilo ali funcionando e naquilo ali como um todo. Então, acho que é esse cuidado que eu tento buscar enquanto projetista, assim. Uhum. Então, por isso mesmo, aí tu tocas no ponto aqui que eu falei até na parte de introdução, eu diria nos primeiros 6 podcasts, a gente saiu batendo em projetista, né? Aí a gente sai batendo em projetista e é assim, não, tem que chamar um projetista aí para se defender, não é? Portanto, mas a questão de não é comum. Tipo, eu pelo menos conheço, obviamente, mas não é tão geral esse conhecimento em todos os projetistas. Portanto, isso que tu falas, tem muito projetista Sim, que chega ali, não tem esse conhecimento, e aí acaba fazendo um copy-paste de um projeto para o outro, e ali está ali um piezómetro, um inclinómetro, que está ali porque o cara achou que devia estar ali. Não tem um propósito específico, sim, que é a regra de ouro da instrumentação, não é? Todo o instrumento tem que responder a uma pergunta da obra, não é? Eu simplifico em português assim, todo o instrumento tem um propósito, é uma coisa mais sim, filosófica, sim. mas Uhum, acaba sendo isso, não é? O Dan Cliff uhum, batia muito nessa tecla. Nós temos que ir a esse princípio, não é? Eu estou a colocar um instrumento aqui sim, porque olha, o piezómetro que eu quero saber, o nível freático, a pressão que está aqui, quero saber o inclinómetro, quero saber os deslocamentos horizontais, verticais, da forma como eu for instalar. Entre outros selvas de pressão para colocar nas pilhas, enfim, uma série sim, de grandezas que eu quero medir e eu vou utilizar determinados instrumentos para medir essas grandezas. Portanto, é isso, uhum, tem que ter um propósito, não é como o Luciano está aqui e ele é bem criterioso nessa parte. Se eu vou colocar isso num projeto e eu não consigo justificar porque é que eu estou, o meu cliente vai perguntar, então para que é que eu vou gastar dinheiro nisto aqui? Não, estou a fazer um teste, estou a exatamente. fazer aqui, e a gente sabe, em termos profissionais, gastar o dinheiro dos outros nem sempre é bom para a nossa credibilidade. Portanto, a gente tem que fazer o melhor projeto possível dentro do budget que está disponibilizado. Não é? A gente sabe que nem sempre os budgets Sim, para instrumentação são os melhores. Mineração tem um pouco mais de budget para isso, não é? Mas mesmo tendo o dinheiro, a gente vai sair gastando porque, eu tenho aqui dinheiro, vou gastar. Não, eu vou gastar porque tenho que gastar de determinada maneira, não gastar por gastar. Portanto, acho que essa perspectiva do Luciano era isso que a gente, quando o convidei, era esse tipo de perspectiva que eu acho que vale a pena partilhar do lado dos projetistas, não é? Não é só bater neles, eles também sabem o que estão a fazer. Portanto, e tem muitos deles que sabem o que estão a fazer e depois eles vão para campo e dizem assim, este dado aqui está errado, isto aqui não faz sentido. Não? Também, eles também existem. O que a gente está aqui sim, debatendo é que sim, assim, tem que existir mais no mercado. A gente está do género no mercado, eles terem mais fundamentação, terem este tipo de curso, tipo, tem o curso que foram a Roma, ouviram um digital, ouviram em webinar, o Fully Grouted. O Fully Grouted pode ser aplicado em piezómetro, como pode ser colocado em outros instrumentos. Atenção, portanto, sim, não é só nisto aqui. Portanto, e continuando, tu mencionaste o teu curso, que eu acho que também vale a uhum, pena de lecionar. Na realidade, eu acabei cruzando o caminho com o Luciano através do curso.
Foi a primeira vez Uhum. que eu vi que ele estava um dia no LinkedIn e vi que ele estava ah, promovendo um curso de instrumentação e monitoramento geotécnico, me chamou imediatamente a atenção. E aí eu fui ver o curso e, cara, por testemunho pessoal, eu fiz a inscrição no curso, a inscrição era bem acessível à época, e aí eu me inscrevi, fui ver e, cara, provavelmente um dos cursos mais completos em termos de conteúdo, muito vasto, muito extenso, muita informação, por um preço acessível. E aí eu queria saber de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu esse convite e de onde surgiu Uhum. esse tempo para conseguir fazer uma coisa tão extensa e tão bem, tão completa. Obrigado pelos elogios. Assim, esse convite surgiu da EFIA, né? A EFIA é uma plataforma de ensino de engenharia. Ela foca bastante em resolver algumas dores em termos de capacitação que algumas empresas, acho que principalmente aqui em Belo Horizonte, têm sofrido muito, né? Que a gente tem profissionais muito júniores, né? E existe uma demanda muito grande por cursos e, né, não só de instrumentação de forma geral, né? A EFI é uma plataforma que tem vários cursos nessa área de geotecnia, mas também tem a área de hidrologia, geologia. Um dos cursos que foi mapeado na época, e a época eu estava trabalhando na ADF+, foi recomendado meu nome por saber igual eu falei, eu gosto de falar, então eu gosto muito de ensinar também, acho que eu tenho uma boa didática também, consigo transmitir as coisas de forma clara e tento é, parcelar da melhor forma possível, mas também não tento ser muito didático ao extremo, porque eu acho que quando você é técnico você também tem que puxar um pouco, né? Sim, 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 com certeza. E surgiu essa oportunidade. Tentei fazer um curso pensando em projetista, Uhum, né? Pensando na minha vivência enquanto projetista e o que eu gostaria de pensar, o que eu penso, na verdade, quando a gente está fazendo um plano de instrumentação, por exemplo, uhum. e também pensando em como interpretar, porque eu acho que isso às vezes, acho que não por um engenheiro nível pleno, assim, mas acho que quando você entra no mercado de trabalho, está começando a entender o que é uma instrumentação, acompanhar a leitura de um piezômetro, acompanhar a leitura de um inclinômetro, às vezes você não sabe interpretar o que está ali, né? E eu tentei fazer de forma bastante didática, é um curso rápido, são 8 horas. Tem um Uhum. curso só sobre pilhas também, porque na época na DF+, eu estava na célula de engenharia, né? Na DF, na época, acho que até hoje, é dividido em células, né? Então, a Uhum. célula que eu estava tratava sobre pilhas de rejeito estéreo. A gente tinha desafios muito específicos e, por eu estar em contato com projetos tanto a nível conceitual, de pilhas que vão ser feitas ainda, e pilhas que bastante ousadas, né? Pilhas com 200, 300 metros de altura. Caramba. A gente estava trabalhando a nível conceitual nessas pilhas, mas também eu não estava envolvido diretamente, mas também existiam discussões acerca das pilhas que estavam sendo construídas, né, das pilhas de rejeito, principalmente, que estavam sendo construídas, Uhum. né, tanto o ADF mais ali quanto o cliente, né, estavam aprendendo a projetar junto, né, entendendo que pilha tem um fator operacional muito importante, né, assim, a gente não vai ser igual uma barragem, né, que vai ter um momento de construção e operação, né, pilha é construído e operado. Então a gente tem que absorver demandas da operação também, entender o lado deles, entender que a usina funciona de maneira diferente. Uhum. Então tentei trazer um pouco dessa vivência também para esse curso que é menor, tem 4 horas. E para o ano que vem a gente pretende, eu junto com a Evelyn, uma amiga Uhum. minha que trabalha na KCB também, Tá. que teve uma vivência muito interessante em campo, instalando instrumento. Ela trabalhou na Geomecânica do Rio Sim, conheço. por 3 anos. Sim. Então instalou bastante instrumentos, instalou inclusive instrumentos especificados pela KCB também. Inclusive, na época do Fully Grouted, ela foi uma das pessoas que instalou o Fully Grouted pela primeira vez, e ela me ligou para perguntar sobre essa questão do como é que fazia o mix de bentonita, né? Eu lembro que eu passei essa ISO a 18674 para ela, Uhum. como referência. Então a gente tem esse planejamento também de esse ano que vem dar um curso ao vivo. Se não Legal. me engano, vão ser 24 horas, então a gente vai tentar abarcar tanto as questões de projeto, mas também uma parte de uma vivência, né, que a Evelyn vai conseguir passar
das dores da parte de instalação. Eu acho Legal, que a cara. gente, enquanto projetista, tem que fazer essa meia-culpa, que eu acho que é verdade, cara, que a gente muitas vezes não pensa, né, nas dores de quem vai instalar, de quem vai operar depois, e Sei bem como é. isso é muito Já importante, sofri muito bastante. importante. Por isso que já sofremos bastante. Né? Não, tipo, cara, é música para os meus ouvidos. Olha aqui, ó, tá aqui uma confissão de culpa dos projetistas. Não, cara, eu acho que esse teu ponto é muito importante. Essa questão de tu dares um curso direcionado para a questão dos projetistas, também de um ponto de vista de quem está a instalar. Eu acho que isso é Sim, muito bom porque tu estás a trazer um conhecimento para o projeto para evitar coisas dúbias. Que às vezes quem está a executar o projeto no campo tem sempre gente que pergunta, mas também tem sempre os heróis que decidem não perguntar e decidem fazer as coisas para a própria cabeça e depois dá como a famosa sim, cagada. E depois não sim, dá, perdes instrumento, tem que refazer, tem que gastar dinheiro outra vez. Tipo, otimizar. Quando a gente falou em otimização de custo, é isto. Isto é uma das otimizações de custo. Quando tu tens esse conhecimento, tanto do lado do projetista como de quem executa, é mais fácil para todo mundo, é mais rápido de ser feito, não é? sim. E os projetos saem com muito melhor qualidade. E depois, um bom projeto, uma boa instalação, uma boa coleta de dados, aí depois passas para a interpretação de dados. E pegando aqui o ponto da interpretação de dados, tu falaste na questão do curso, não é? Que tem essa demanda Uhum. por engenheiro júnior, pleno, uma demanda muito grande por engenheiro geotécnico. Isso é uma pergunta que eu sempre faço. Tu não achas que o facto de teres tido esta evolução tecnológica tão repentina na mineração, tu não tiveste uma evolução ao mesmo nível na capacitação das pessoas? Não achas que, por exemplo, em termos de tecnologia evolui muito rápido, mas a maturidade de quem trabalha com instrumentação e a capacidade para interpretar, ela foi mais lenta? Eu acho que não só a capacidade das pessoas, tanto em especificar e interpretar, mas também a própria capacidade das empresas em reagirem a essa mudança e tentar fazer esse tipo de análise de uma maneira mais adequada, mais rápida, porque tem muita gente que ainda analisa 20, 30 pesômetros numa planilha Excel. Eu, Luciano, não sei se é a melhor forma hoje em dia de ainda ficar utilizando só o Excel para fazer acompanhamento do monitoramento de uma barragem. Hoje em dia existem sistemas muito completos aí e acho que está na hora de a gente evoluir para algo Sofisticado. Mais mais século XXI. 2023, É, né? mais Vamos dizer 2020. assim, né? Com mais tecnologia, sabe? É, exato. Não ficar confiando sempre em atualizações manuais. Eu acho que muitos clientes que a gente tem trabalhado já passaram dessa fase, muito pelo contrário, né? Já estão além, né? Já tem centros de monitoramento geotécnicos muito avançados Uhum. e, e até interessante um ponto, né? Conforme você falou, aí, tive a experiência de participar de algumas análises de risco no Canadá e interagindo com o pessoal de lá, o que normalmente se fala, né, e já ouvi isso de duas ou três pessoas, é de que a gente aqui no Brasil está com um nível de segurança de barragem muito acima do Canadá, por exemplo, que é a vivência desses colegas, né, no Canadá, Muito muito por conta interessante. desse nível de instrumentação e informação que a gente tem. Mas isso, obviamente, tem que vir junto com uma capacitação. Então, eu acho que existe uma demanda muito grande para os engenheiros Uhum. plenos e sênios, mas acho que na concepção antiga mesmo, né? Porque eu acho que às vezes as coisas se atropelam muito, né? Qualquer pessoa vira pleno, qualquer pessoa vira sênior. Acho que É essa questão verdade. do que significa realmente ser, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas acho Uhum. que realmente falta capacitação e falta pessoas com experiência. E acho que muitas pessoas com experiência também têm um pouco de restrição em testar coisas novas. Eu acho que Sim. talvez por falta de capacitação, por falta de conhecimento, e nesse caso é um pouco de ignorância mesmo, assim, em saber o que talvez muito engenheiro sênior nunca tenha ouvido falar do fully grotted, por exemplo, Às vezes é né? questão de que Ou ser conservador, não é? Eu sempre fiz assim, para que é que eu vou mudar, não é? Acaba sendo um pouco isso, não exato. é? Então, não, O shape array mesmo, né? Muita gente talvez não deve nem saber que existe um inclinômetro que é muito mais fácil de instalar, aqui, ó, né? o Luciano está descortinando aqui a empresa para a qual eu trabalho. Ah, mas é verdade, isso aí eu também confesso cara, eu já tive situações aqui
em que eu estava em congresso da empresa e estava fazendo a apresentação, estava no stand, cara, e aí de repente aparece lá um consultor X super conceituado, 30, 40 anos de experiência, aí começa a explicar e tal, o cara olha para a tecnologia assim, nossa, isso realmente é legal, mas pô, cara, tem pulo do gato aí, cara, isso não pode ser tão bom assim. Aí depois eu assim, onde é que existe isso no Brasil? Ih, amigo. Aí eu comecei a enumerar os clientes que a gente tinha na mineração. Uhum. Aí o cara aí ficou impressionado. Eu assim, então, já é utilizado no mundo inteiro. Sim. Então, E não só com isso, né? Eu tive experiência de instalar, por exemplo, piezômetro com cone, né? O puxin, né? eu Drive puxei point. isso. E Uhum. que é maravilhoso, a facilidade de instalar isso em rejeito é fantástico, é muito rápido, você Isso. consegue monitorar a cravação, assim, e tem muita gente que não conhecia também, sabe? Então, assim, eu acho Maquininha de que CPT e vai embora, né? Vai lá a maquininha. é. Brrr. Aquela E se produção. acompanha, e você consegue acompanhar o 2 ainda, você consegue verificar como é que tá a dissipação ali, É ver se tá isso, verdade. se o ponto que você previu a instalação está correto, se o lençol já passou do lençol, se não passou do lençol. Então, assim, eu acho que existem muitas ferramentas que talvez É verdade. Uhum. acho que passa além da experiência da pessoa. Acho que é um pouco de conhecimento, de realmente buscar essa atualização. Acho que falta um pouco disso. Então, isso tem dois pontos, não é? As pessoas buscarem a atualização e essa atualização está disponível, não é? Felizmente tem cursos como o teu que Sim, começam a aparecer aí, não é? Tem mais um ou outro, mas eu acho que ainda não tem na quantidade que o mercado necessita. Porque sim, cara, a demanda é muito grande. Às vezes sim. estou falando com os meus colegas portugueses, eu falo assim, cara, as turmas de geotécnicos que saem de Portugal não dá para alimentar toda a necessidade, toda a demanda que tem no Brasil, por exemplo. Portanto, tipo, não Uhum. dá, é muito geotécnico que se precisa, cara, porque a quantidade de dados, agora com esta questão do Big Data, e vai entrar aqui na próxima questão, tipo, Uhum. Big Data, automatizações, centros de monitoramento geotécnico com as coisas mais sofisticadas, inclinómetro, piezómetro, radar, INSAR, cara, o state of the art que a gente vê aqui no Brasil. Mas perante tudo isto, que desafios é que tu vês em termos de análise de dados? O que é que tu vês mais desafiante agora que a gente tem tudo isso disponibilizado para a mineração? Eu acho que seja, acho que, como eu falei, eu acho que talvez seja essa preocupação que as empresas têm que ter em ter um pouco de inovação nesse sentido, Uhum, de ter ferramentas capazes de analisar tudo isso e trazer as coisas um pouco mais redondas, vamos dizer assim, né? Eu acho que hoje em dia a gente não pode reclamar de dados. Acho que, de forma geral, nos projetos que eu tenho trabalhado, que eu tenho visto, eu já fiz muita análise de risco em diversas barragens, pilhas uhum. também. Acho que, de forma geral, a gente está muito bem coberto em termos de informação. Agora, a chave é como tratar melhor essa informação para que as nossas tomadas de decisões sejam mais assertivas. Então o que tu estás a Eu dizer acho que, é que tu achas que o controle de qualidade, a forma que os dados estão a chegar, é relativamente boa. A questão é que o que é que tu fazes com os dados sim, em termos de interpretação. É isso que tu estás a querer dizer. sim, exato. Eu Uhum, acho que existem ferramentas diversas, projetistas mesmo, né, que têm os próprios sistemas de segurança de barragem que fazem essas análises e interpretações e tem visualizações diversas. uhum, Eu acho que isso é um caminho porque facilita muito a nossa vida quando a gente vai tentar entender o estado de segurança de uma estrutura, por exemplo, facilita muito, mas eu acho que às vezes pode nos cegar também por conta de um comportamento mecânico, vamos dizer assim, de análise recorrente de informações, uhum. a gente às vezes perde um pouco do que pode estar realmente estar acontecendo com a estrutura. Então, eu acho que existe espaço aí para buscar uma inteligência artificial, buscar fazer utilizar essa informação que vem em tempo real para alimentar modelos de forma um pouco mais automatizada, porque não seja uma coisa, chega informação, alimenta o modelo para essa condição. Não Uhum, sei, acho que talvez seja algo mais nesse sentido, sabe? Analisar em termos de extensão de informação, uhum, ou uma análise de estabilidade de uma forma um pouco mais automatizada. Fazer uhum. esse link mais direto. Eu acho que não é fácil, é desafiador, até porque a gente não pode deixar sempre na mão dos computadores, né? Claro, Mas claro. eu acho que tem que diminuir esse gap em termos do que chega o tempo que você toma decisão e faz
essa avaliação. O que estás a dizer é retroalimentar. Tu tens o teu projeto e a questão é que sim, antigamente e ainda hoje, nós temos as nossas informações de projeto e nós temos a informação da instrumentação. E aí Sim. a gente vai avaliar as informações da instrumentação e vamos verificar se está de acordo, abaixo ou acima daquilo que está previsto. Mas hoje em dia, com estes sistemas automatizados, tem sistemas aí que eles já fazem a retroanálise automaticamente. Entrou o dado de instrumentação ali, cara, já faz o cálculo do fator de segurança. É um negócio maluco. Assim, coisa absolutamente impressionante. Obviamente, tem que ter um sentido crítico. As pessoas têm que olhar para aquilo e não como uma caixa preta e só olhar, não, deve ser isso, não. Exato, Olhar com uma consciência crítica, que é isso que nós estamos aqui falando, da questão da maturidade. Nós estamos perante tanta tecnologia, seja ela de monitoramento, seja ela para a análise de elementos finitos, análise de estabilidade, outras análises, hidrologia, enfim. Nós chegamos aqui num ponto que tens de ter tens de saber o que estás a fazer. E se tu não tiveres, eu diria, tanto experiência de campo como experiência de projeto e fundamentos de geotecnia, nós podemos ficar perdidos aqui no meio da tecnologia. Não é? Tipo, o Luciano está aqui a falar. Muito importante, ok, vamos usar o machine learning e inteligência artificial, mas cabeça continua pensando, não é? A gente temos que utilizar a decisão isso. tem que ser tomada por alguém, né? Exatamente. No fim das contas. O que estás a falar assim, eu acho que, se não estou em erro, tu tinhas falado ferramentas. A questão é assim, ferramentas, não que vai tomar a decisão. Porque aí também, por exemplo, não sei se tu deparaste, eu pelo menos já me aconteceu algumas vezes, tens todo este automatismo e depois surgiu responsáveis de minerações e dizer assim, não, mas eu quero disparar a minha sirene automaticamente. E eu assim, já te aconteceu isso? Do género, assim, bateu o ponto e eu quero que dispare a sirene para todo mundo. Né, nos projetos que a gente tem nos envolvido, o que a gente costuma falar sobre esse tópico de retroalimentar, né, é de que os nossos modelos são vivos. A gente, né, os projetos, a gente tenta sempre falar que temos essa informação com essa data de corte, mas que essas informações elas têm que ir retroalimentando nossos modelos para que a gente consiga tomar decisões assertivas. Isso envolve fazer esse acompanhamento realmente enquanto a obra está acontecendo. A respeito dessa questão de níveis de controle, né, que aqui em Belo Horizonte, acho que das primeiras, no mercado de mineração, das primeiras coisas que eu me incomodei muito foi com o nome carta de risco. Porque não sei se você sabe o que é a carta de risco. Sim, estou familiarizado. Não sei no detalhe, mas estou familiarizado. Pode então, prosseguir. seria um documento que estipula os níveis de controle de uma barragem, mas aqui optou-se por chamar, agora não sei realmente por que optou-se por chamar de carta de risco, acho que não faz sentido nenhum. Enfim, mas acho que um grande desafio que a gente tem hoje é definir níveis de controle para que esses acionamentos automáticos sejam efetivos e também para que a gente não gere falsos alarmes. A gente tem que também ter a ciência de que falsos alarmes são tão problemáticos às vezes quanto o alarme de verdade, porque isso gera um estresse psicológico muito grande nas pessoas. Exatamente. Era aí que eu queria chegar a essa questão das sirenes, a questão dos falsos alarmes, não é? Porque para quem trabalha com é muito problemático. Então, porque quem trabalha com instrumentação e com dados e tudo mais, cara, não está livre de, por exemplo, eu já tive experiências disso, olha, a bateria ficou fraca de um determinado data logger e ele não consegue alimentar o instrumento, e um dos sintomas da bateria fraca é o instrumento dar valores que não são razoáveis. Valores, assim, muito fora da escala. E quem trabalha com empresas de instrumentação sabe, olha, isto é uma característica, é um sintoma de que a bateria está fraca. Só que o sistema que está captando esses dados e está processando o dado, muitos deles não sabem isso, não têm esse aviso. Processa, vai e dispara uma sirene e olha, evacua a cidade. Um falso alarme. Okay. O objetivo da sirene é bom para evacuar, mas evacuar quando realmente é necessário. Como o Luciano falou, se for falso alarme, estamos a gerar stress na população absolutamente despropositado e, inclusive, pode até gerar processos judiciais, né? Portanto, enfim. Portanto, é esse aspecto que eu queria falar da questão do automatismo e uma espécie de automatismo a todo custo. E que vai entrando também na questão da tomada de decisão humana. Porque tem que estar alguém olhando para isso e decidir assim, isto é ruído ou é sinal? Isto é uma leitura verdadeira? Realmente o piezómetro e o inclinómetro estão dando isto aqui? Não, agora todo mundo sai.
não é? Porque depois tens É. problemas com a defesa civil, essas coisas todas. Mas eu já vi discussões dizendo, não, eu quero, vai dar isto e vai disparar o meu alarme se passar um determinado limite. Mas ninguém vai olhar? Tipo, a pergunta é essa. Mas, ok, isto estou a falar de uma forma assim mais de grosso modo, não é? Obviamente que as discussões são mais profundas. Mas ao início, quando eu vi essas discussões, eu acho que agora já está num outro patamar, mas eu quando vi essas discussões me assustava isso, por causa das questões de falsos alarmes, não é? Igual eu falei, quando eu entrei, existia essa questão da carta de risco que delimitava aqueles níveis normal, alerta, atenção, emergência, e de forma muito 880, né? Então, assim, tá normal, já vira emergência, ninguém vai analisar, e um instrumento é capaz de fazer isso. Isso. Você tem 50 instrumentos da barragem, deu alguma alteração, não existiria alguém para fazer aquela avaliação, igual você falou, pode ser o problema de data logger, pode ser alguma leitura errada que algum técnico foi lá e leu errado. Isso ser capaz de gerar esse estresse é muito complexo, né? Hoje em dia eu sei que existem algumas metodologias para definir esses níveis de controle por zonas de barragem. Então, por exemplo, você divide a barragem ou uma estrutura em diferentes zonas, você define quais zonas são mais importantes e define que para disparar um alarme tem que três ou quatro instrumentos dessa zona tem que indicar problemas para não ter essa necessidade de realmente colocar essa sirene a ser acionada de forma errada, né? Acho que Né? gera muito estresse. Acho que e um dos grandes instrumentos que acho que pode ajudar e realmente numa situação de emergência real, acho que aí já é deslocamento, seriam os tiltímetros, né? Sim. Acho que os tiltímetros, acho que pelo que eu sei, eles são considerados instrumentos de sacrifício por esses casos e se não me engano são os que estão sendo mais utilizados para acionamento de alarmes, entendendo que esses tiltímetros eles têm Sim. acho que tem algumas regras associativas, né? Se dois tiltímetros acusarem movimento em relação ao tiltímetro de referência, quer dizer uma coisa, então aciona a sirene automaticamente. Mas obviamente que eles também podem ter problemas. Né? Dependendo da forma como eles estão instalados, na estrutura que eles estão instalados, né? Também é preciso ter cuidado com a situação. Mas os tiltmeters eles têm a vantagem, como são nós, não é? Portanto, eles estão a enviar um dado, 3 eixos, não é? É muito fácil ligar wireless e transmitir dados com muita frequência. Portanto, acaba sendo, e são pequena dimensão, fácil de instalar, perdão, acaba sendo muito utilizado. Tal como, pronto, o teu tempo, podes deixá-lo lá na barragem, nas estruturas, e também tens a questão dos radares e também tens a questão dos INSARs, não é? Que são muito utilizados hoje em dia, não é? Para teres uma visão mais macro das estruturas das tuas estruturas de mineração. Mas, falando em estruturas de mineração, eu lembro da gente ter essa conversa previamente. Tu estás a trabalhar aqui, quando na tua introdução a gente falou na questão de pilhas de estéril e na descaracterização de barragens. Quais são, vamos entrar mais a fundo nisso aí, quais são os grandes desafios das pilhas aí, se tu pudesses detalhar um pouquinho mais aí para a nossa audiência? Eu acho que a respeito das pilhas de rejeito estéreo, né? Acho que casar, olhando, né, do meu lado projetista, casar o seu plano de instrumentação com algo que seja factível para a operação, entendendo que a instrumentação ela não pode ser suplantada pela operação e também o contrário, né? Assim, acho que existem interesses, a segurança da estrutura é um interesse, e acho que ainda existe um grande desafio de entender como que a gente pode ir alteando essas instrumentações, né? Ou como colocar, porque para muita gente só existe um tipo de pesômetro, só existe o Casagrande em 2023. Acho que tem muita gente que acredita que só existe o Casagrande até hoje, né? Então, assim, Casagrande e o INA. e duvidam dos pesômetros elétricos, né? Duvidam dos pesômetros corda vibrante, enfim. Acho que também mostrar que eles funcionam na prática, eles têm que ser bem instalados, têm que ser bem protegidos e já ir contemplando desde o começo da vida útil da pilha, para não deixar chegar no fim da vida útil, vamos instalar um instrumento aqui. Não, acho que tem que ser uma coisa que tem que ter histórico, tem que ser monitorado, porque isso lá na frente vai fomentar uma análise de histórico mostrando que o comportamento
está adequado ou está inadequado. Então, eu acho que é Uhum. fazer com que o plano de instrumentação seja desde o dia 1 de operação dessas estruturas. É, E que, exatamente. que eu acho que hoje não é visto, assim, sabe? É, essa parte aí, eu acho que um pouco da, eu diria, restrição, conservadorismo na instrumentação dessas estruturas, é que muitas vezes quem está a fazer não entende como é que vai conseguir estender esses equipamentos. Como é que vai lidar, por exemplo, tu estás numa obra e estás com um monte de piezómetro, aí tens um cabo, e aí, pô, aí eu tenho que proteger o cabo, ou ter que esticar o cabo, ou ter que emendar o cabo. Às vezes as pessoas estão pensando mais no retrabalho que elas têm que fazer de proteger e reger o cabo, e elas não veem a mais-valia que podem tirar da informação acompanhando desde o início. Exato. Elas pensam mais no assim, o maquinário todo, eu vou ter que proteger um cabo, cara, de 3 4 milímetros e fazer É exatamente isso. uma vedação de madeira em que chega lá o dumper e pá, e bota o negócio no chão e cara, corta o cabo e depois perdes o piezómetro. É uma dor de cabeça. Todos nós sabemos, quem está no campo sabe Sim, perfeitamente que a questão da manutenção e da conservação da instrumentação numa obra viva, por assim dizer, em que ela está em constante mutação, é muito complicado. E, por exemplo, a gente está a subir, estavas a falar de 200, 300 metros. Estás a 200, 300 metros, o piezómetro está lá mais em baixo. Aí estás a falar de 200, exato. 300 metros de cabo, que aí depois tens até questões de alimentação do próprio instrumento e tal. Tem outras discussões. E depois a forma, tipo, isso vai estar ligado no data logger, vais ter que estar sempre a mexer no data logger para subir o poste. Ora, tens ali umas questões que são muito chatas de tratar, principalmente para quem está a gerir a operação, não é? E não é de simpático para a operação porque acaba Uhum, atrasando a operação. Mas eu acho que é a questão da sensibilização de quem está do outro lado para entender a mais-valia que traz se tu cuidares dessa instrumentação. Eu acho que exato. é esse o ponto, não é? Porque depois, ok, é uma coisa nova, vais colocar piezómetro. Eu sei que inclinómetro estendido ao longo da vida de uma pilha, de uma barragem de rejeito, também é uma complicação, não é? Porque tens que esticar o tubo, tens que instalar, sei que o IPI, ou o shape array, o que for, ou o inclinómetro manual, e depois o inclinómetro manual para tu fazeres a interpretação do dado, estás a subir aquilo, cara, eu já fiz isso, é uma dor de cabeça, não é? Uhum, Portanto, eu entendo desse lado, mas eu acho que isso que estás a falar é a questão da sensibilização, da mais-valia que tu tens de acompanhar todo o processo. Porque depois tens variações sazonais, determinadas etapas que podem ser mais sensíveis, e tu tens um entendimento geológico, geotécnico, geomorfológico, que quiserem os números começados por geo, muito maior da tua uhum, estrutura. E eu acho que isso é uma grande mais-valia no médio e longo prazo. Que eu acho que nem todos estão a sim. entender isso aí, não é? Não achas? Eu acho que assim, em termos de operação, às vezes o pessoal acha que a gente não pensou nas dores de quem for instalar ou de quem for operar. Mas eu acho que a gente também tem dores, a gente está interessado na estabilidade da estrutura a longo prazo e entende da importância, igual você falou, da mais-valia da instrumentação. Uhum, A gente sabe que vai ser difícil, igual você falou, instalar, colocar um cabo de 200, 300 metros, de realimentar os dataloggers, a gente sabe disso tudo, mas também tem que ser mostrado que é importante. Nesse exatamente. aspecto, eu acho que no Brasil, a legislação trazendo essa figura do engenheiro de registros, né, do EOR, Ué. que é muito bem aplicado já na engenharia de barragens, mas eu acho que já algumas empresas já fazem movimento para existir o engenheiro de registro também das pilhas, e talvez eu acho que seja mais importante até do que os engenheiros de registro em barragens, para que essas mudanças de instrumentação, essas mudanças de projeto, esse histórico todo não se perca. Então, acho que é muito importante também se dar valor ao monitoramento a longo prazo, para que lá na frente, alguém que for analisar algo que aconteceu há 5, 10 anos atrás, não fique quebrando cabeça, igual você falou do inclinômetro. Né? Pô, mas o que aconteceu aqui nesse Exatamente. inclinômetro? Tá dando leituras assim que eu não estou entendendo. Aí acaba descarta o inclinômetro, porque Exato. dá leituras tão fora da realidade que você não consegue entender. Mas talvez, se Exato. alguém tivesse acompanhado de forma adequada ao longo da vida útil daquele instrumento, Uhum. essas respostas é, seriam mais fáceis, mais diretas. Então, eu acho que para pilhas, acho que talvez os grandes dois desafios sejam esses, assim, sensibilizar da importância de se instrumentar e de instrumentar ao longo da construção, Uhum. né? Não deixar que isso passe, e também fazer esse acompanhamento, fazer que esse acompanhamento seja feito da maneira adequada, que existe
que exista alguém, aí vai depender, né, se o cliente, né, a mineradora vai colocar alguém próprio para fazer Uhum. essa alimentação, ou contratar uma figura externa do consultor, que seja um engenheiro de registro, Uhum. para fazer esse acompanhamento, porque eu acho que no futuro, quando você for analisar o fechamento de uma estrutura dessa, vai ser muito importante você ter o histórico Também. completo para tomada de decisão de um fechamento ou não. Uhum. E em termos de. E se a gente pular aqui para a descaracterização de barragens, quais são os maiores desafios nessa tipo de trabalho? Para descaracterização, eu acho que é uma dor que eu estou vivendo agora, né, no projeto que eu tenho trabalhado, que é como escavar, mantendo instrumentos, Uhum. utilizando equipamentos não tripulados. Tá. É um grande, é um desafio É o muito problema grande. reverso. É o problema reverso. Exatamente. É o problema de não altear, é o problema de rebaixar, E né? não acertar no E instrumento. reba... Exatamente. E adiciona-se a isso, né, acho que é de conhecimento público, né, de que muitas dessas estruturas estão utilizando equipamentos remotos, né, escavadeiras remotas, caminhões remotos. Sim. Então você não vai ter alguém ali circulando a área do seu instrumento falando aqui não pode mexer, isso vai ter tudo feito com uma cabine com Uhum. pessoal no ar-condicionado. Então, esse eu acho que é um grande desafio. E o outro desafio que eu acredito que exista para essa parte de descaracterização seja a realocação de instrumentos para que a gente consiga monitorar o processo em si de descaracterização, né? Hum, Então, muitas interessante. dessas estruturas que estão sendo descaracterizadas hoje, elas têm acesso restrito. As que, vamos dizer assim, as estruturas que eram mais fáceis de serem descaracterizadas estão acabando. Agora só vão sobrar as mais difíceis, que são as estruturas que têm acesso restrito, que são de maior risco, Uhum. e realmente vai ser um desafio, ou é um desafio a gente fazer essa instrumentação para a obra, né? E fazer com que a instrumentação seja efetiva para acompanhar a segurança dessa obra de maneira adequada e colocar uma instrumentação também que não interfira no processo de escavação. Então, Uhum. assim, são muitos fatores que têm que ser respondidos. Uhum. Aí a gente o que tem sido costumeiramente lançado mão são o instrumento que eu dei exemplo mais cedo, o Drive Point, por exemplo. Acho que é um instrumento muito versátil, Uhum. muito fácil de ser instalado. Igual você falou, você pega uma sonda CPTU ali, rapidinho você instala ele e você pode tratar ele talvez como um instrumento a ser descartado, né? Assim, Uhum. o caminhão passou por cima e quebrou, beleza, perdemos. É, Mas como ele é acontece. fácil de ser instalado, Uhum. vamos para frente. Então, acho que existem ferramentas tecnológicas que me permitem, hoje em dia, fazer essa Uhum. instrumentação mais rápido, mais prática. Eu acho que Uhum. isso vai ser muito importante para as obras de descaracterização. Uhum. Então, acho que, de forma geral, é proteger os que existem durante o processo e Uhum. instalar novos de forma prática. Acho que esses são os dois principais desafios assim, que eu vejo em termos de descaracterização de barragem. Uhum. E curiosidade, não é? Como trabalhas para a KCB, como é que acabaste de falar há pouco que os teus colegas do Canadá, para outros profissionais do Canadá, admiram a forma como certas estruturas no Brasil estão sendo monitoradas? Assim, no panorama geral, assim, a interação que tu tens com o pessoal do Canadá, que feedback é que tu tens tido, Uhum. tanto a nível do projeto que vocês desenvolvem aqui e a nível da instrumentação geotécnica que no geral, se pudesse desenvolver um pouco mais sobre isso. Eu acho que de forma geral eles ficam sempre muito impressionados com os desafios que a gente tem. Assim, a KCB tem uma expertise muito grande lá fora, né? Trabalha não só com mineração, trabalha com a área de power transportation também, né? Trabalha com energia, né? Hoje em dia, a maior usina hidrelétrica a ser construída talvez no mundo hoje em dia é um projeto KCB, que é o Site C Eu lá no sei de si no Canadá. Canadá, né? Sim, conheço. Isso. E também existem muitos projetos da KCB de instrumentação em taludes rodoviários e ferroviários lá no Uhum. Canadá, isso é muito forte lá. Uhum. E quando a gente vai mostrar para eles essas interferências que a gente tem hoje em dia, acho que não só a questão do desafio, mas as interferências, o quão difícil é desmontar uma barragem, por exemplo. Acho que sempre mostra para eles que os desafios que a gente tem aqui são muito grandes, assim, sabe? Então eles ficam muito empolgados de trabalhar com a gente, porque acho que traz uma vivência para eles também que eles não têm. Então a gente utiliza a experiência deles com obras parecidas. Uhum. Lá no Canadá existem barragens muito grandes também e que talvez passam por processos similares, mas não iguais. Eu acho que o processo de caracterização é único no mundo, né? Então a gente tem que sempre
nossa ideia é sempre jogar para o lado mais conservador, tentando entender as etapas e fazendo acompanhamento, né? A gente fala muito do método observacional, por exemplo, né? Obviamente que se a gente for olhar na vírgula ali, né? Quando foi Peck, né, que cunhou o método observacional, né? Quando Isso. ele falou do método que não era aplicável a barragens as estruturas que podem se liquefazer, ter uma queda momentânea, né? Abrupta, né? Mas se a gente pensar que a gente consegue acompanhar o processo à medida que a gente vai entendendo melhor o que está acontecendo com o processo de escavação, eu acho que isso consegue nos retroalimentar. Então, sempre essa ideia que o pessoal lá de fora tenta nos passar, de mostrar que é um grande desafio que a gente tem, mas que a gente pode tentar lançar mão de ferramentas consagradas, né? O método observacional, por exemplo, né? A gente tentando e aprendendo, sempre tentando trabalhar com segurança, mas ir avançando conforme a gente ganha segurança com o que tem sido feito. Muito bom. Aqui o Ale já me está aqui avisando que estamos nos minutos finais, não é? Eu falei, 1 hora passa a voar, cara, aqui a conversa, não vai falando bem. Mas antes das considerações finais, Luciano, eu gostava de saber a tua opinião de o que é que tu vês para o futuro? Qual é que tu achas, quais são as principais tendências futuras nos projetos de instrumentação no Brasil, e tu tenhas visto no mundo, não é? Tu trabalhas com pessoal internacional. O que é que tu achas? O que é que o futuro nos reserva em termos de projeto de instrumentação? Eu acho que eu comentei contigo, né, anteriormente, quando a gente teve a nossa conversa inicial, né, de que recentemente a gente teve um sucesso bastante interessante com utilização de medidores de umidade para medição de saturação em uma estrutura de rejeitos, né? Esse trabalho vai ser publicado esse ano no Tailings and Mine Waste, no Canadá. E eu acho que para pilhas é uma questão muito interessante, né? Porque hoje em dia ainda existe essa discussão da saturação ou não do rejeito que está sendo empilhado teoricamente a seco, né? E esse acompanhamento de monitoramento de saturação em tempo real, né, a partir de uma medição calibrada, pode ajudar muito a definir se a estratégia de disposição está sendo feita da maneira adequada ou não. Se o rejeito realmente não tem sido trabalhado da forma não saturada, né? Porque se a gente for ter que colocar piezômetro numa pilha inteira, vai virar um paliteiro, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em estratégias um pouco mais inteligentes que nos permitam tomar decisões, mas sem, igual você falou, ultrapassar o orçamento que tem, que a gente sabe que o instrumento ali tem que responder uma coisa. Eu acho que no caso das pilhas, a maior questão talvez seja a minha pilha está saturada ou não? Qual que é o grau de saturação dela? Eu estou conseguindo atingir o grau de saturação de umidade que foi previsto no projeto? Se não, o que eu tenho que fazer para melhorar? Ou vou ter que reforçar, vou ter que mudar a inclinação de um talude? Então, acho que para a área de mineração, a gente teve esse sucesso recente. Com esse monitoramento, não foi nem numa pilha, foi numa barragem, e a gente conseguiu fazer esse monitoramento, a gente coletou amostras e verificou que realmente tem tido relativo sucesso. Então, acho que essa é uma tendência. E eu acho que a outra tendência é aquilo que a gente já conversou sobre interpretação, uma interpretação que se retroalimenta, né? Eu acho que eu pessoalmente vi poucas, assim, eu, Luciano mesmo, vi poucas que consigam nos dar essa visão holística sobre uma condição de estrutura. Eu acho que a gente vê um monte de gráfico, né? Vê um monte de linha num gráfico, mas eu acho que eu ainda não vi alguma ferramenta que consiga dar isso de uma maneira mais integrada, juntando radar, juntando piezômetro, juntando inclinômetro, para que a gente consiga tomar a decisão de uma maneira mais rápida. Acho que as coisas estão muito dispersas ainda. Ainda não estão totalmente integradas, não é? Ainda não Não estão. estão Tem muita totalmente tecnologia, integradas, mas ela ainda não está exatamente. integrada. Ela ainda não foi feita para conversar uma com a outra, não é? Está começando ainda Sim, por aí. Não, ok. exato, exato. Ora, teria muito mais perguntas, que eu falo, não é? A gente poderia ir para 2 horas, mas isso é outro. Teria que renegociar o contrato aqui do podcast. Essa é outra conversa. Luciano, estamos a chegando aqui no nosso final. Deixo aqui o espaço para as tuas considerações finais para a gente encerrar aqui o nosso podcast.
André, agradecer novamente pelo convite, me coloco à disposição aí para possibilidades futuras. Eu acho que a gente tem, você falou, essa disseminação do conhecimento é muito importante. Uhum. Acho que perpassa um pouco da experiência em si. Acho que é muito, acho que a gente tem que disseminar mais essas novas tecnologias. Uhum. Às vezes, muitas das vezes, os profissionais, né, têm que ver para crer, né? E a gente tem que disseminar realmente mostrando que funciona. E a gente fazendo ter esse tipo de iniciativa igual você está tendo, acho que é muito importante porque ajuda a fazer com que a gente cresça enquanto setor, né? Uhum. Tanto os projetistas, né, mas também quem instala, quem vende, Isso. Toda a e o gente. cliente, né, que Uhum. o empreendedor, né, que no fim das contas é quem vai se beneficiar mais com esse tipo de informação, né? Então acho que Exatamente. todo mundo tem que ser sensibilizado e ter conhecimento suficiente para tomar as melhores decisões. Muito bom, extraordinário. Ótima conversa. Teríamos muito mais coisas aqui para discutir. Foi um prazer, Luciano. Agradeço imenso a teres aceito o convite e ter tido esta participação aqui muito rica aqui dos temas discutidos, não é? Eu acho que foi dos primeiros podcasts aqui que a gente dedicou mais atenção à mineração, não é? Temos os próximos episódios também Uhum. vão focar nisso. Já estou dando spoiler para vocês. Os próximos convidados também vão ser focados na parte da mineração, não é? Porque, tal como o Luciano falou, o mercado se impõe, não é? Tem muita demanda, portanto tem muita gente nos ouvindo, Sim, felizmente, e com interesse em discutir esse tipo de questões, descaracterização, pilha, barragem de rejeito, não é? Alertas automáticos, sirenes, temos muitos outros aspectos para discutir, portanto estamos a trazer convidados direcionados para isso, não é? Porque sabemos que a audiência está interessada nessa parte, portanto resta-me agradecer ao Luciano mais uma vez pela participação. E, quanto a vocês, já sabem, apertem o sininho, subscrevam o canal, não é? Para nos ajudar aqui a acompanhar os nossos conteúdos, o nosso podcast semanal e também o nosso canal que tem vídeos com outros tipos de conteúdos relacionados com instrumentação e monitoramento geotécnico. Mais uma vez, obrigado. Até à próxima.